Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso bate-papo com Pedro Dourado, ele é o enólogo da Pedra Cancela, português da região do Dão. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma das regiões portuguesas mais fascinantes, porque o que eles entregam em complexidade desses vinhos é algo que vale a pena você conhecer um pouco mais. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, eu. O que o Dão tem de tão especial? Eu penso que o Dão é das regiões de denominação de origem em Portugal mais antigas, ou seja, que foi denominada em 1908. Anteriormente só tinha sido a região dos vinhos do Porto, ou seja, em termos de vinhos tranquilos, é daquelas mais antigas na região. Além disso, é das regiões que é rodeada por montanhas, ou seja, que dá-lhe uma amplitude térmica muito própria, que aporta nos vinhos uma elegância mais elevada em relação ao resto das regiões. E para mim sou um pouco suspeito porque sou o produtor da região do Dão, mas acredito que tenha, a nível de vinhos com capacidade de envelhecimento, deve ser das melhores. Por isso que podemos chamar o Dão de Borgonha portuguesa? Temos essa particularidade, ou seja, a região do Dão, por exemplo, esta garrafa de Pedra Cancela representa muito isso, ou seja, já desde o início da sua denominação de origem, a maioria das garrafas havia a obrigatoriedade de serem certificadas neste género de garrafa, que era a garrafa de Borgonha. Os vinhos eram conhecidos e estudados para serem vinhos de longevidade, ou seja, como os vinhos da Borgonha, e para serem vinhos gastronómicos e elegantes, ou seja, com o conceito de serem bebidos ao longo do tempo, se puderem tomar em 10, 15, 20, 30 anos. O Dão, dentro da sua história, teve algumas coisas que alteraram essa história, não é? Teve alguns desenvolvimentos que foram alterando, mas eu penso que sim, que o perfil acaba por ser muito esse, ou seja, terem essa capacidade de serem vinhos muito parecidos com os vinhos da Borgonha. Quando a gente fala nos brancos, não tem como não lembrar da Encruzado, que acho que é de um dos vinhos que tem potencial de guarda, de envelhecimento, de entrega, de complexidade, sim, em paladar, em aromas e sabores. E também falando dos tintos, vamos comparar, entregar um pouco de comparação para que vocês tenham algo mais próximo, para quem não conhece muitos vinhos do Dão. Mas a gente pode falar talvez num tinto algo como o Nebbiolo, da região do Piemonte. Como que a gente pode pontuar para quem quiser apreciar vinhos mais antigos, mais complexos do Dão, ter um norte? O que eu vou encontrar? Eu acho que nós no Dão temos várias castas que definem o Dão e dão alguma identidade muito própria. Vou nomear, por exemplo, o Encruzado, no caso dos brancos, é uma casta muito particular e que tem capacidade de envelhecimento que poucas regiões têm. Ou seja, o Encruzado acaba por... Nós, na Pedra Cancela, até fizemos uma edição que foi o Pedra Cancela Intemporal, que teve muito sucesso. Sim. Foi uma edição limitada de poucas garrafas, mas que a minha sócia Sónia Martins, também responsável pela parte de enologia do projeto, teve a capacidade de fazer o envelhecimento durante 7 anos de um Encruzado, vinhas velhas, ou seja, e deu ao mercado a capacidade de entender que é um vinho branco de longevidade, ou seja, que pode ser provado e envelhecer durante mais de 10, 15, 20 anos. No caso dos tintos, temos também a particularidade da casta Touriga Nacional. A casta Rainha de Portugal, que hoje em dia já se disseminou por várias partes do mundo, a Touriga Nacional hoje em dia já é plantada na Austrália, na Califórnia e noutros pontos, ela nasceu na região do Dão. É uma casta muito versátil, de pouca produção, mas que também dá um caráter aos vinhos de grande capacidade de envelhecimento. É uma casta que não deve ser bebida jovem, ou seja, que tem a particularidade de aportar uma boa acidez, frescura, elegância, mas transmitir para vinhos que sejam bebidos mais tarde, ou seja, com algum tempo de estágio. Por muito tempo, os vinhos do Dão foram mal interpretados. As pessoas achavam que eram vinhos muito duros, muito austeros e selvagens. Você diria que hoje os vinhos do Dão estão um pouco mais domados? Eu acredito que sim. Ou seja, Portugal passou por um período, e a região do Dão passou por um período, por ser a região mais antiga de denominação de origem, foram dos primeiros vinhos a criarem marcas, a serem exportadas e a terem notoriedade no mundo. Só que em termos produtivos, Portugal e o mundo sofreu grandes alterações, ou seja, surgiram no mundo regiões com vinhos mais macios e com um caráter mais macio. Aí, em termos produtivos, Portugal também sofreu a passagem da altura do Estado Novo para o pós-25 de Abril,
a abertura e a liberdade, veio trazer o quê? Existia algum projeto que era feito para a região do Dão em termos de produção de vinhos, que a pouco e pouco foi desvirtuado. O conceito cooperativista, vamos dizer assim, deixou de fazer sentido, ou seja, na altura do Estado Novo era controlado de uma forma, era trabalhado para a produção de volume, para a exportação, e muitas das vezes os viticultores passaram a entregar o quê? Uva de menor qualidade, só pautada por ter grau, vamos dizer assim, grau álcool em quantidade. Mas a pouco e pouco, surgindo projetos como o nosso, ou seja, dedicado em fazer um desenvolvimento do caso de uma viticultura mais cuidada e de uma enologia mais cuidada, nós conseguimos trazer qualidade novo para o mercado. E o Dão hoje em dia acho que consegue, dentro de várias regiões, ser aquele que apresenta vinhos com uma relação preço-qualidade melhor, ou seja, porque consegue aportar muito mais valor do que aquilo que você paga por uma garrafa. Mas isso acaba por ser muito trabalho das empresas, como o caso da Pedra Cancela e outras que existem no mercado. Hoje vocês produzem espumantes lá também na região do Dão, ali Sim. Na Bairrada, vocês também estão na Bairrada, Estamos. Não é? Eu como sócio do projeto Lusovinho, nós na Bairrada, através da família do Casimiro Gomes também, é meu sócio, reabilitámos uma adega da família e essa adega hoje em dia é trabalhada em prol do projeto Lusovinho, que é o projeto Regateiro, que é o nome do avô de Casimiro Gomes, que já não está entre nós, mas que deu o nome ao projeto. E a partir daí fizemos reabilitação de vinhas, reabilitação da adega, e montámos um projeto muito direcionado ao conceito de fazermos um vinho de caráter bairradino, ou seja, a manter a baga, a trabalhar-se a baga, e ao mesmo tempo a trabalharmos também espumantes. Temos 2 espumantes a serem trabalhados na região do Dão. Temos um projeto, todos em método clássico, método champenoise clássico. Temos um que passa 12 meses em cave, com arinto e baga, que é o Regateiro Júnior, e temos o Regateiro Baga Bairrada. Tendo a classificação Baga Bairrada, acaba por ter só a casta baga. É trabalhado no mínimo com 24 meses em cave. Só após esses 24 meses é que fazemos o degorgement. E acaba para nós ser o melhor espumante que produzimos, ou seja, que o objetivo é chegarmos ao pináculo máximo de nos compararmos, vamos dizer assim, com uma região de Champagne. Eu acho que dentro de todas as regiões, a região da Bairrada consegue produzir espumantes muito interessantes pelo clima e pela própria casta. A casta baga é muito interessante, tem taninos interessantes e uma acidez também interessante para a produção de vinhos espumantes. Tanto no Dão como na Bairrada, os espumantes, o branco e os tintos, eles são muito gastronômicos. São, ou seja, todos os vinhos ali na região estão um bocadinho casados com a gastronomia da região. Ou seja, nós estamos numa região que tem várias coisas tradicionais. Por exemplo, a região da Bairrada tem o leitão, o tradicional leitão à bairrada, que são comidas bastante gordurosas, condimentadas, e que os próprios vinhos acabam por casar bem, porque acabam por lavar o palato, ou seja, a acidez, fazer um refrescar e um corte daquela componente de gordura que tem o próprio vinho. E isso acaba por ser uma harmonização perfeita em termos de estilo. A gente saímos agora de uma masterclass com o Pedro, com alguns alunos, pessoal de mercado, e você fez uma comparação muito interessante, que um encruzado pode envelhecer muito bem e quem sabe as cegas ter uma experiência muito interessante com um Montrachet. O que você acha que falta para o vinho do Dão conquistar um espaço que em qualidade no paladar ele entrega? O que está faltando para conquistar esse mercado internacional? Não, eu acho que falta uma evolução dos próprios vinhos portugueses, ou seja, de nós, produtores, deixarmos de ter medo de colocar os custos na totalidade e de vermos o vinho como algo que é de produção tradicional, mas que tem que ser feita de forma empresarial, ou seja, as pessoas pensarem que os custos têm que estar inseridos e o vinho não é algo que faz parte da alimentação como já foi pensado em outros tempos em Portugal. O vinho tem que ser pensado num desenvolvimento do melhor custo-benefício em termos de qualidade de vinho, mas acima de tudo a termos a capacidade de não ter medo de nos apresentarmos com preços que consigam pagar a conta, ou seja, fugirmos um pouquinho
aquele paradigma das pessoas pensarem que Portugal é bom e barato. Ou seja, dizer assim, não, temos coisas muito boas, mas que valem o seu preço. E aí ter a capacidade de desafiar, como por exemplo, provas que já fizemos. Em Londres fiz uma pequena brincadeira de levar um vinho Pedra Cancela Reserva Branco, que é Malvasia cruzado, a ser provado de 2011, para demonstrar a longevidade e a capacidade de longevidade daquele vinho. Não é? Onde quem o apreciou disse, epá, eu se agarrar num vinho deste comparado com o estilo de um branco francês, provavelmente às tantas eu consigo aportar a mesma qualidade por 3 vezes menos o preço. Não é? E você diria hoje qual é o maior desafio que vocês têm hoje para realmente comunicar ali? Não vou nem falar em França, vou falar para o Brasil aqui, porque certo. Você mencionou que o Brasil é um mercado muito importante para vocês, né? Qual é o maior desafio para você, como enólogo, comunicar? O que falta para a gente comunicar melhor o vinho do Dom por aqui? Eu acho que, acima de tudo, é trabalharmos o público-alvo que está disponível para absorver conhecimento. Ou seja, da mesma forma que viu a masterclass que fizemos hoje, eu acho que só replicando várias vezes e trabalhando este público que está aberto a absorver esse conhecimento, é que vamos chegar a fazer um trabalho de longo prazo. Ou seja, muitas das vezes pensa-se em vender volume e pensa-se na solução mais fácil, mas eu acho que tem que haver um trabalho de pensarmos num segmento, como falávamos há pouco, num segmento A, B, C, em termos de público social, e que tenha capacidade financeira para pagar um vinho, mas ao mesmo tempo que esteja aberto e tenha a mente aberta de absorver esse conhecimento sobre a região. Se nós conseguimos encontrar esse público-alvo e continuarmos a fazer esse trabalho que eu chamo de formavinha, acho que a longo prazo a região vai ter uma notoriedade e vai ser distinta como diferente, não é? Dentro do segmento português. Para a gente terminar esse bate-papo, queria te fazer uma pergunta. É inevitável que o grande desafio do universo do vinho são os novos mercados que vêm. A gente está caminhando para uma geração, uma milênio, uma geração Z que está consumindo cada vez menos álcool, não é? Eles estão procurando vinhos que sejam numa proposta sustentável, que entreguem muito mais pureza. Sim. Qual é o desafio de vocês para conseguir conquistar esse público que está cada vez mais longe de um universo consumidor de álcool? Eu acho que cada vez mais, ou seja, tanto no Brasil como noutros pontos, nós temos um público muito mais importado com ter uma vida mais healthy, vamos dizer assim, ou seja, ter uma vida mais saudável. E dentro do segmento do vinho, acabam por olhar o vinho como algo que apreciam, que gostam, mas já não fazem o hábito de consumo, vamos dizer assim, de consumir vinho todos os dias. E acabam por fazer o consumo de vinho, vamos dizer assim, de sexta e sábado, por exemplo. Mas, embora consumam menos, consomem melhor. E para abranger esse público, cada vez mais o público também quer o quê? São menos fiéis ao conceito de marca. Ou seja, são mais voláteis em termos de serem seguidores de uma marca ou outra. E procuram novidades. Ou seja, estamos cada vez mais, tendo em conta todos os fenómenos de redes sociais e tudo mais, estamos cada vez mais num imediatismo. Ou seja, as pessoas procuram experiências que lhe aportem conhecimento de uma forma muito rápida, mas provavelmente no próximo fim de semana já estão à procura de outra coisa diferente. E aí, dentro disso, nasce o quê? Nós, por exemplo, na região do Dão, no projeto Pedra Cancela, fizemos o conceito das castas únicas, ou seja, que foi reavivar castas autóctones da região, que estavam esquecidas, reabilitámos dentro do projeto da Pedra Cancela Vinha da Fidalga, reabilitámos 2,5 hectares, ou replantámos com castas autóctones, ou seja, desde Malvasia Preta, Monvedro, Tarrantês, o Vacão, Douradinha, Luzidio, várias castas completamente esquecidas, com o objetivo de trazer novidades e aportar novidades em todos os mercados. Ou seja, é muito mais fácil eu ter, vamos dizer assim, um millennial ou uma geração Z, como indica, a estar interessado a experimentar uma coisa nova, do que se eu lhe falar da região do Dão que toda a gente tem. Por isso acho que o caminho vai ser cada vez mais para atrair as pessoas para a relação do vinho e para o conceito do vinho,
será muito mais apresentar novidades e que sejam interessantes, por forma a puxar as pessoas para as regiões e a partir daí começar a trabalhá-las por forma a interessá-las e aprofundarem o conhecimento histórico dessa região. Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, que na próxima vez a gente tem muito mais tempo, porque Dão é uma aula, sempre um prazer estar com vocês de lá. E convido-os a visitarem a Pedra Cancela, na região do Dão. Você estava mencionando, eles têm uma estrutura de enoturismo pronto temos para o nosso receber. enoturismo para receber, ou seja, que é uma das coisas que também achamos muito importante, ou seja, casamos a gastronomia da região com os sabores dos vinhos da Pedra Cancela, por forma a que as pessoas, ao visitarem o nosso espaço, possam experienciar e possam levar e tornarem-se embaixadores da marca Pedra Cancela. Convido vocês, se ainda não degustaram, degustem o vinho do Dão, porque vai ser uma experiência única, totalmente diferente do que vocês já estão acostumados em termos de Alentejo e Douro. É uma experiência interessantíssima. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigado.